Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer para vocês a resenha de Na Estrada de Helicói, da Melina Marchetta, pelo selo Seguinte, da editora Companhia das Letras. No interior da Austrália existe uma pequena cidade chamada Helicói que trava uma pequena guerra territorial. De um lado estão os cadetes, que vão acampar lá uma vez por ano apenas, os citadinos, que são as pessoas que moram na cidade, que estudam no colégio da cidade, e os alunos internos da escola, que fica mais afastada, mais na periferia. E essa guerrinha territorial é que dá início ao livro. Quando você começa a ler, você acha que esse é o foco do livro. Só que é meio estranho. Porque nós temos, de um lado, a Taylor, que é a líder dessa escola mais afastada. Nós temos o Jonah, que é o líder dos cadetes. E nós temos o Sant'Angelo, que é o líder dos citadinos. E a gente não consegue entender se eles se odeiam mesmo, são inimigos mesmo, ou se aquilo é mais uma brincadeira de criança, de adolescente. Porque fica uma guerra meio superficial, parece. Foi muito esquisito. O livro começa um pouco confuso. Então, quando você inicia essa coisa de guerras territoriais, você percebe os personagens, eles parecem meio alheios à realidade, sabe? É estranho. Mas, continuando, a Taylor, ela foi abandonada pela mãe na estrada de Helicói quando ela tinha 11 anos. E foi encontrada pela Hannah, que é tipo uma tutora da escola que ela estuda. Só que essa Hannah nunca deu muita abertura pra elas serem próximas. E por mais que a Taylor confiasse muito nela, ela não conseguia se aproximar. Então, a Taylor sempre foi muito sozinha. E ela não dava abertura pra mais ninguém. Então, mesmo na escola, mesmo ela sendo a líder, ela não dava muita atenção pras meninas da casa dela. E nem pras outras pessoas. Ela não tinha amigos muito próximos. Por causa dessa coisa com o passado. Só que ela tem um sentimento muito forte pela Hannah, e quando a Hannah desaparece, ela fica desesperada, querendo saber o que aconteceu. Aí na casa da Hannah, ela encontra um manuscrito. E esse manuscrito conta a história de 5 adolescentes que viveram na estrada de Helicói 18 anos antes. E aí você começa no livro a ter uma intercalada do tempo presente narrado pela Taylor, e do tempo do livro, há 18 anos atrás, narrado em terceira pessoa. E aí fica um tanto confuso, porque o manuscrito da Hannah não está em ordem cronológica. Então, quando você acha que está começando a entender, acontece uma coisa antes e você não consegue encaixar na história, então fica um pouco confuso. Só que eu acho que isso foi exatamente o que a autora quis fazer para que a gente não desvendasse os mistérios antes da hora. Com o tempo, a Taylor começa a perceber, com a ajuda do Sant'Angelo e do Jonah e da Raf, que aquele manuscrito tem a ver com o passado dela e com os motivos pelos quais a mãe dela abandonou ela e o que aconteceu com o pai. E aí, de repente, o livro muda completamente de foco. Ele sai da parte das guerras territoriais, os inimigos se tornam amigos e até se pegam, e ela começa uma busca pela mãe e pela Hannah. E pelo pai também. Então, o livro é meio que dividido em 2 partes, né? O começo, que é um pouco lento, um pouco focado na parte de briguinhas adolescentes, que você não consegue entender se o negócio é sério ou se é só uma rixazinha de adolescente. E depois, a segunda parte é essa busca, esse mistério em busca do porquê a mãe abandonou, o que aconteceu com o pai, cadê a Hannah, e o que os 5 amigos do 18 anos antes têm a ver com essa história. Então fica um pouco confuso. Embora tenha ficado um pouco confuso, eu gostei do livro. A partir da metade pra frente, eu comecei a encaixar melhor as peças, comecei a entender melhor a proposta do livro, aí sim a leitura começou a fluir melhor. Eu até pensei, quando eu terminei, de voltar e ler de novo. Porque como o começo é muito misterioso, você acaba não entendendo algumas partes, e depois que termina, você começa a encaixar as peças melhor, né? Outra coisa que eu achei desse livro também é que ele tem muita coisa. Ele tem muitos elementos, ele tem muitos personagens. Personagens que aparecem uma vez e depois somem, porque acho que não teve tempo do livro desenvolver
muito, sabe? A impressão que dá é que as histórias são um pouco superficiais por causa disso. São muitas histórias para ser abordado, o livro não é grande, talvez não seja a proposta dele ser grande, e aí a autora não conseguiu aprofundar tanto em algumas questões do livro que ficaram um pouco abertas pra gente. Não é um livro ruim, eu gostei de ler, leria de novo, inclusive. Provavelmente um dia eu vou ler de novo pra ver se eu consigo entender um pouco melhor. Só que é um livro que você tem que ler prestando atenção. Não é um livrinho pra você ler, vou ler qualquer coisa. Não, é um livro que você precisa ler prestando atenção, tentando juntar as peças. No final das contas você não vai conseguir, porque ele não tem tantas pistas pra te levar até o final, pra você descobrir antes da personagem, sabe? E você acaba só descobrindo quando ela descobre mesmo. E eu achei que também o fato de ser narrado pela Taylor deixa um pouco mais confuso, porque a cabeça dela é muito confusa. Né? Uma menina que foi abandonada, que não conheceu o pai, que não entende por que ninguém se aproxima dela, não deixa ninguém se aproximar em forma de defesa. Aconteceu muitas coisas na vida dela, então ela tem uma cabeça muito confusa. Então eu acho que a gente, como estar dentro da cabeça dela, acaba se confundindo também. Mas, mesmo assim, é uma personagem muito cativante. Eu gostei muito da Taylor, porque ela é verdadeira. E ela é verdadeira não só com a gente, né, não só com nós que estamos dentro da cabeça dela. Ela é verdadeira com as pessoas em volta também. Diversas vezes ela narrou que não conseguia disfarçar os sentimentos, que os olhos encheram de lágrimas, né? Eu gosto disso nos personagens, porque parece que eles são de verdade. Que eles sentem também. Às vezes a gente não consegue disfarçar o que tá sentindo. E ela também é assim. Então eu gostei muito desse lado da personagem. E depois ela vai mudando também, vai ficando mais sociável, tanto que ela vira amiga dos inimigos, né? E tudo mais. Mas é um livro que eu gostei bastante. Só que tem que prestar muita atenção, né? Aquilo que eu já falei. Tem que ficar atento aos pequenos detalhes, talvez voltar um pouco, reler. Principalmente a parte dos manuscritos, demora um pouco pra você engatar e entender o que tá acontecendo. Mas mesmo assim eu achei uma história muito bem sacada, uma história muito bem escrita. Pretendo ler outras coisas da Melina. Tenho curiosidade, parece que tem mais 1 ou 2 livros dela que foram lançados aqui no Brasil já. Pretendo ler, porque eu gostei muito da escrita dela. É diferente do que a gente tá acostumado, talvez por ser de outro país, né? Ela é da Austrália, então talvez pode ser que tenha algumas mudanças na narrativa, características do lugar. E eu gostei bastante disso. Alguém já leu esse livro? Ele foi lançamento do mês passado, se eu não me engano, da Companhia das Letras. Então, tem poucas pessoas lendo. Mas, gente, se alguém leu, por favor, conversem comigo, que eu tenho muitas dúvidas sobre esse livro, que eu queria tirar. Não dúvidas, eu queria debater, sabe? Conversar com alguém que já leu e ver se a pessoa entendeu a mesma coisa que eu, se eu deixei passar alguma coisa. Eu gosto de ter esse tipo de conversa com as pessoas. Então, gente, não deixem de dar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal e voltar aqui na semana que vem, tá bom? Beijo, tchau, tchau!